Estamos aqui de volta para mais uma aula de história. Que bom estar recebendo vocês por aqui, começando aqui mais uma aula, mais um conteúdo de história. E hoje nós vamos começar a matéria nova. Daqui a pouquinho quero dar uma introdução para vocês dessa matéria nova. Nós vamos falar muito, né? Estamos falando muito sobre os 300 anos de Minas Gerais, já tivemos uma aula. Daqui a algumas semanas vamos ter uma outra aula especial somente sobre os 300 anos de Minas Gerais. E é sobre essa descoberta e exploração do ouro que nós vamos começar a falar hoje aqui na nossa aula de história. Como que tudo começou, como que foi o ciclo do ouro, como que foi a questão do povoamento aqui do nosso estado, e nós vamos entender direitinho nessa questão aí, nessa introdução que nós vamos aprender na nossa aula de hoje, tá bom? Mas antes, eu pedi que vocês na aula anterior fizessem para mim os testes da apostila de vocês, né, da aula anterior, sobre a questão da expulsão holandesa, sobre a questão da exploração mesmo do nosso país por parte de outros países. E eu pedi então que vocês fizessem os testes da apostila de vocês. Eram 10 perguntinhas de múltipla escolha. Gostaria muito que vocês corrigissem junto comigo, porque no próximo dia 27 agora nós teremos simulado, isso mesmo. Então, vamos deixar tudo organizadinho, tudo certinho, para que vocês possam ter um material aí bem legal, bem bacana para vocês estarem estudando, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou falar então o gabarito para vocês anotam aí, né, para vocês corrigir, ou se não corrigir diretamente na apostila de vocês. Ficou dessa forma, ó. Número 1, letra B de bola. Número 2, D de dado. Número 3, letra A. Número 4, D de dado. Número 5, B de bola. Número 6, D de dado. Número 7, letra E. Número 8, letra B. Número 9, letra E. E número 10, letra E. Só recapitulando: 1B, 2, D de dado, 3A, 4, D de dado, 5, B de bola, 6, D de dado, 7, letra E, 8, B de bola, 9, letra E, e a 10, então, a letra E. Tá aí, né, tudo corrigido sobre essa questão aí que a gente estudou sobre as invasões estrangeiras aqui no nosso país. E hoje, então, nós vamos começar o conteúdo novo, também da mesma apostila que a gente está estudando aí. Nós estamos na apostila número 4, que é falar sobre essa questão aí da descoberta e exploração do ouro. A apostila de vocês traz para a gente, né, na nossa aula de hoje, uma introdução bem legal sobre a ocupação territorial aqui no nosso país. Como foi a ocupação? Que até então, o único território, né, que se achava que tinha movimento, tanto de pessoas, né, e de riquezas, era o Nordeste. É onde o Brasil tinha sido descoberto, lá em Salvador, lá na Bahia. Não imaginava que o Brasil era grandioso, não imaginava que o Brasil era tão rico em outras coisas, a não ser na questão da agricultura, da plantação, da exploração, do pau-brasil e da cana-de-açúcar. E o que veio acontecer? Com a crise do açúcar, que a gente estudou na aula anterior, nós vimos que a Holanda começou a produzir, né, o açúcar mais barato que o Brasil estava vendendo então para outros territórios. Isso ocasionou muito na crise do açúcar no Brasil e também a descoberta então da exploração do ouro. Eu sempre acredito nesse ditado, gente: tem males na vida que vem para bem, né? Às vezes a gente fica chateado, por que aconteceu isso comigo, por que foi dessa forma? Mas tudo tem um propósito, tudo tem uma explicação. Então, o fato da Holanda estar vendendo vendendo esse açúcar mais barato, esse saído da beterraba, no início deixou Portugal meio atormentado, meio preocupado, né? Pensando, nossa, que injustiça que fizeram com a gente, né? Enfim. Mas depois eles perceberam o seguinte, que foi uma boa para descobrir então novas riquezas e que por sinal era melhor do que o ouro aqui no nosso país. Então vamos lá, século XVII foi o apogeu e a decadência da atividade açucareira, né? Por que eu falo apogeu? Porque foi o declínio, né, da questão então aí da cana-de-açúcar. Foi quando começou a se plantar, né, desde lá do século XVI aqui no Brasil, e depois teve essa decadência aí, tá bom? Isso então preocupou então, né, os portugueses, pensando assim, se a cana-de-açúcar não vai dar lucro mais para a gente aqui no Brasil, o que nós vamos fazer aqui? O que de riqueza tem aqui? Né? Alguma coisa tem que ser feito. Então foi aí que eles tiveram a ideia então de desbravar o Brasil e tentar descobrir então novas riquezas, novas terras, para estar fazendo então, né, esse complemento dessa riqueza aí, tá bom? Então com a cana-de-açúcar então, pensava o seguinte então, acabou a cana-de-açúcar, vamos pensar então numa nova riqueza.
Será que a gente planta? Será que a gente tenta descobrir? Aí foi então que eles começaram a pensar que talvez o Brasil não resumisse somente naquela parte pequena, naquela parte que estava sendo explorada lá na Bahia, lá em Salvador, que poderia então estar agregando outros territórios para o interior, porque foi justamente isso que chamou, exploração do interior aqui do nosso país. Então, eles resolveram então fazer o desbravamento de territórios, ou seja, tentar descobrir então novas terras. E o ouro achado aqui em Minas Gerais pelos bandeirantes foi uma luz do fim do túnel para os portugueses, que já imaginavam assim, não tem mais nada a fazer, não tem mais o que a gente está fazendo, então vamos partir para outra coisa. Então foi uma luz realmente do fim do túnel e que fez então aí muita coisa bacana e ajudou muito os portugueses então a alavancar novamente a sua economia aí, tá bom? E a América Portuguesa então veio se transformar. Por quê? Se lá na cana-de-açúcar já tinha muita questão, né, da imigração, deles saírem de lá para vir morar aqui no país, no nosso país, com o ciclo do ouro, gente, parece que multiplicou mais ainda, repercutiu mais ainda essa questão e ajudou muito com força mesmo, então aí, né, os portugueses aí a alavancar aí a sua economia. Começou então a expansão e ocupação territorial aqui no nosso país. De fato, né, foi uma corrida realmente para essa exploração. Por quê? Imagina, você está bem aí na sua casa, de boa, tranquilo, alguém te avisa assim, ó, fulano, eles estão distribuindo ouro lá na Praça Santana agora, e é de graça, você não vai querer não? O que você vai fazer? Levantar do seu sofá rapidamente da sua casa e vai correr lá para você estar pegando esse ouro. E foi justamente isso que aconteceu. Quando a ideia, né, quando a notícia chegou lá que tinha encontrado ouro aqui no nosso território, tinha várias minas de ouro aqui, teve a corrida do ouro, teve muita gente que veio para cá. Foi aí que o nosso estado de Minas Gerais ficou populoso, igual a gente vê hoje, né? É um estado bem populoso. Talvez não tão rico mais na questão da mineração, mas ainda existe muita mineração. Vocês vão observar no finalzinho da nossa explicação, né? Mais para frente, nas nossas próximas aulas, eu quero mostrar para vocês uma mina que está ativada até hoje aqui em Minas Gerais, mas quem toma conta dela não é mais, né, a questão de Portugal. É o governo que toma conta dessas minas aqui no estado de Minas Gerais, que parece uma cidade subterrânea, onde tem internet, telefone, enfim, e é um modo muito mais prático e muito mais evoluído do que era usado naquela época, mesmo porque naquela época era tudo manual. Tudo manual, a exploração do ouro era tudo manual, ficava-se nas minas de ouro, né, tentando extrair o ouro das rochas, né, dos territórios onde eles encontravam ouro, mas era tudo manual. Então, ó, século XVI, ocupação do território brasileiro, que foi lá atrás. Atividade agrícola, extrativismo mineral. E o que seria então o extrativismo mineral? Que é justamente então a extração do minério. E quais seriam esses minérios? O principal deles foi o ouro, mas também teve a questão do diamante aqui na nossa região, aqui no estado de Minas Gerais. Tanto que a gente tem, né, cidade homenageando, né, de tanto que diamante achou, que é Diamantina, naquele território. Então, o extrativismo mineral é justamente isso, é a extração e, no caso aí, né, importante fonte de recursos para a economia do país, já que o Brasil é um dos grandes exportadores de minério para o mundo, e é verdade mesmo, né, até hoje acontece isso. E foi justamente dessa forma que começou a ocupação aqui no nosso território, né, achou então aqui no nosso território várias minas que era a luz do fim do túnel, como eu já disse para vocês, para Portugal, e que pôde aí dar mais esperança até para a questão dos brasileiros descendentes portugueses que moravam aqui no nosso território, ok? Nós vamos por partes. Na nossa aula de hoje nós vamos entender, né, e compreender um pouco dessa questão aí da descoberta, né, da questão aí da exploração do interior aqui no nosso país. E na nossa próxima aula eu quero mostrar para vocês as duas formas de exploração que teve, que foram as bandeiras e que foi bem interessante aí, né? Ou as entradas, que foi as duas formas que eles acharam então de estar explorando o ouro aqui no nosso território, tá bom? Mas para a gente começar, né, a exercitar o que a gente aprendeu na nossa aula de hoje, eu gostaria que vocês abrissem a apostila de vocês na página 34, e fizessem para mim o exercício de aprendizagem número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5, tá bom? Na verdade, vai da 34 até a 35, que tem um finalzinho da número 5 na página 35, tá bom? Então, a número 5, na verdade, está na página 35.
Então, da número 1 até o número 5, página 34 e 35, para a gente começar a dar o pontapé inicial nas atividades dessa matéria, ok? Vou ficando por aqui. Na próxima aula nossa, não perca, gente, vai estar bem interessante, no qual nós vamos aprender um pouco sobre a exploração, como foi então a descoberta do ouro aqui no nosso estado, ok? Bom trabalho esse restinho de aula que vocês têm aí, e é claro que eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, nossa próxima aula de história, tá bom? Grande abraço e até lá!